Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Quando um ser amado se vai, carregado pelos braços da morte, que resta no peito senão uma dor lancinante, uma saudade indizível? Resta a fé, resta a esperança de que a vida prossiga, vitoriosa, mesmo depois que o corpo voltou ao pó. Como superar o medo? Como conviver com a saudade? No programa de hoje, o tema é a perda dos entes queridos. E você vai saber o que ensinam a ciência e o espiritismo sobre este assunto que, acredite, é fascinante. O nosso convidado é João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. Após a morte, aquelas criaturas que têm nível espiritual elevado, elas se desprendem tranquilamente. Algumas flores desabrocham somente por alguns dias. Todos as admiram e amam como sinal de primavera e de esperança. Depois, essas flores morrem, mas já fizeram o que tinham a fazer. Esse texto da médica Elizabeth Kubler-Ross foi endereçado a um menino que queria entender por que estava morrendo tão jovem. A maioria dos seres humanos também deseja ser consolada quando se aproxima a hora da morte. Veja na matéria a seguir o que dizem ciência e espiritismo sobre a morte dos seres amados. Saudade é um pensamento abstrato. É você ficar longe de uma pessoa que você gosta e você fica sentindo a falta dele. É um troço que a gente não vê. Não vê, você só sente. E o fato de você sentir não resolve nada. Eu estava em casa e recebi o telefonema da minha mãe dizendo que o meu pai, ele estava passando mal. E ele ficou no hospital à noite e, nesse período, ele realmente veio a falecer. Na minha cabeça, aquilo nunca ia acontecer, assim, nunca a minha mãe querida ia morrer. Saudade, sentimento de perda, depressão. Quando um ser amado morre, é difícil controlar as emoções, aceitar. A psicologia explica que existe um tempo para a elaboração do luto. Cada pessoa vai vivenciar o luto de uma forma diferente. Nós temos alguns padrões, nós temos estudos em que delimitam, esse tempo, de como está sendo vivenciado esse luto, de como deve ser trabalhado esse luto, mas eu gosto de salientar sempre isso. Cada um tem uma forma de vivenciar, não existe uma regra básica e a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa de vivenciar e elaborar esse luto. A ciência que estuda a morte é a tanatologia, que pode ser um poderoso auxiliar na superação da dor. A gente tem uma definição bem interessante de tanatologia, que seria a ciência que estuda a vida sob a ótica da morte. Ela é um apanhado de diferentes conhecimentos para estudar o desenvolvimento humano e a morte em si. Como é que o homem vivencia esse processo de morte? O que a morte representa para esse homem? Mas se sofrer é natural, é preciso ter atenção para que a saudade não se torne doença e fique fora de controle. O luto, ele é vivenciado de uma forma difícil, ele é penoso, ele tem todo um processo de desenvolvimento, mas a pessoa, aos poucos, vai saindo dessa perda, vai elaborando essa perda. Quando ela não consegue elaborar e passa a vivenciar, ela é aquela perda, aí sim nós temos uma coisa patológica que necessitaria de um auxílio profissional. Este grupo de Brasília estuda como a religião pode ajudar a compreender a morte. O psicólogo Cédric Nacasso explica que a aliança entre ciência e religião pode ajudar a conviver com a morte de parentes ou amigos.
A doutrina espírita e as religiões em si, elas estão inseridas no contexto da tanatologia. Então, porque é impossível se falar em morte sem se falar em uma espiritualidade, em uma religião. Então, ela anda muito junto, muito grudado nessa questão, não da doutrina em si, mas do respeito de saber o que a doutrina espírita pensa, assim como as demais religiões, e o que isso vai influenciar na morte desse paciente. O Espiritismo explica que apenas a presença física desapareceu. O amor é eterno, logo nós somos eternos, também somos imortais e teremos tantas oportunidades de nos unirmos, reencontrarmos novamente com alegria, e se houver motivo temporário de desentendimento, a bondade divina permite o reencontro e a harmonia, reharmonizar com aquelas pessoas que temporariamente nos desentendemos. Isso é uma bênção divina, né? Uma forma de superar a saudade é lembrar que o amor é infinito e a separação passageira. Estamos todos ligados por laços de profundo afeto. Um dia veremos de novo parentes, amores e amigos. E esse sentimento de reencontro é universal. O Beatle Paul McCartney afirmou que quando compõe, sente a presença do velho parceiro John Lennon, morto em 1980. Dona Nena e Francisco Galves têm certeza de que continuam a contar com a amizade de Chico Xavier. Nós fomos a Uberaba. Chico recém havia mudado-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. Era no ano de 59. E nós fizemos uma caravana de 16 pessoas. E fomos conhecer o médium famoso de Pedro Leopoldo. Ao chegarmos, foi uma emoção muito grande, porque o Chico tratou-nos com um carinho especial. Emmanuel disse ao Chico: vê se você os reconhece, eles estão aí no meio. Então, Chico nos reconheceu logo. Nós não reconhecemos o Chico. Chico depois explicou-nos que, ao sair de Pedro Leopoldo, muito triste, ele chorava muito, e que Emmanuel disse: não fique assim, não. Você vai encontrar uma outra família sua em Uberaba. Ele viu em Galves um companheiro do passado, e em mim, sem dúvida nenhuma, também. Amores tão grandes sobrevivem à distância e ao tempo. A morte não existe. Os corpos se separam por alguns anos, algumas décadas, vá lá. Mas o que são 20 ou 30 anos perante a eternidade? Nada mais que um piscar de olhos e depois reencontro. É muito bom saber que tem uma pessoa que a gente ama e que tá ali, assim, olhando pra gente e cuidando pra tudo dar certo. Mais cedo ou mais tarde nós iremos nos reencontrar. E nós temos a certeza que será um encontro feliz. E que nós sabemos que isso irá acontecer, com certeza, um dia isso irá acontecer. Os valores que eu tenho, vem tudo da criação que ela me deu. Então, o meu sentimento de saudade é um sentimento bom, assim, é um sentimento feliz, assim, não é um sentimento triste. A gente sempre teve muitos planos, e quando eu vejo que eu tô dando conta deles, eu fico feliz. Eu fico feliz de repente, abrir um armário meu e encontrar uma cartinha, um bilhetinho que ela deixou, do enxoval que ela deixou pronto, que eu vejo aquele carinho. A felicidade, ela aparece sempre. Nós vamos conversar um pouco mais sobre a perda dos entes queridos com o João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira. João, com uma pergunta de um telespectador, é o Roger de Guarulhos, em São Paulo. Ele diz que contaram a ele que após a morte apenas acontece um sono profundo e que não há espírito em nada. É dessa forma que acontece? O codificador Allan Kardec explica no Livro dos Espíritos, na última parte, o quarto livro, nas questões 934, 935, 936, que todo esse fenomenologia que acontece após a morte. O que nós sabemos pelos espíritos é que após a morte, aquelas criaturas que têm nível espiritual elevado, elas se desprendem tranquilamente. Alguns até comunicam com rapidez.
Aqueles que têm compromissos mais graves certamente demoram, adormecem, passam um período largo para poder se recompor nessa adequação ao ambiente em que se encontra. No Brasil, recentemente, houve um fenômeno, tem uns anos atrás, que houve um incêndio grave no edifício Joelma, lá em São Paulo. E tem uma história interessante escrita por Chico, que recebeu a psicografia, de uma menina que estava trabalhando no prédio. E na hora do incêndio, os helicópteros não deram conta, então ela foi para o terraço na expectativa de ser salva. O helicóptero não deu conta de salvar todos. Então ela sentiu tanto calor que ela sentiu que o cabelo foi caindo, e ela então orou. Era espírita, habituada a orar, orou, e sentiu que a sua avózinha chegou, a colocou no colo e ela adormeceu. A sua mãe, preocupada como as demais famílias, foram no necrotério, foram nos hospitais, e ela disse que estava tão liberta com a avó que ela entrou no carro. E ali ela via a mãe naquele desespero, mamãe, estou aqui junto com você. Então é um espírito liberto que estava presente, e depois, no mesmo dia à noite, na reunião mediúnica, ela se comunicou. É claro que isso não é um fenômeno cotidiano, mas acontece com os espíritos lúcidos. Aqueles que não são lúcidos, certamente, passam por uma certa dificuldade maior. E a dor de quem fica? Essa dor tão aguda, tão intensa, ela é esperada, ela é normal e por quanto tempo? Ela é compreensível, vamos dizer assim, né? Mas o que nós sentimos saudade é do ser querido, da forma física, é da presença de tocar, de estar do nosso lado. Então é compreensível que essa saudade do vazio que fica, né? Quanto mais a criatura afetiva, mais sente essa presença forte da ausência do ser amado. E para muita gente, o que serve de consolo, digamos assim, é a possibilidade de reencontrar esse ente querido, essa pessoa tão amada e que se foi, após a morte. Isso, de fato, acontece sempre? Para nós espíritas, essa compreensão é absolutamente tranquila. Os seres amados nos aguardam como nós aguardamos o filho que chega, com a mesma ternura, com a mesma alegria, com a mesma festividade. Sobretudo, se nós fomos espíritos vencedores. Vencedor quer dizer vencer nossas deficiências morais, crescemos espiritualmente. O Dr. Bezerra, perguntado, ele disse que quando chegou no mundo espiritual, ele foi o grande médico dos pobres. Ele acordou assim, algo como um hospital, e estava junto dele Celina, que era a mensageira de Maria Santíssima, olha o nível de Bezerra de Menezes. E ele viu uma voz, foi acordando, dizendo, Bezerra, e aquelas muitas vozes. Então ela o chamou para chegar à janela, era um prédio de 2 ou 3 andares, um hospital, e ele viu uma multidão de almas que estavam lá, espíritos. E disse, o que está acontecendo? São pessoas que estão lhe dando as boas-vindas por chegar aqui. Seres amados, espíritos que ele atendeu, familiares queridos. Então esse processo de troca, de encontro, de alegrias, é uma festa que acontece no mundo espiritual. Certamente, aqueles espíritos comprometidos não vão ter essa facilidade, porque em algumas situações eles podem até ser atraídos por amigos, entre aspas, ou comparsas daquelas pessoas que cometeram equívocos, suicídios, coisa dessa natureza. Agora, o que acontece com aquele espírito que desencarnou e cujos familiares, amigos ficam, por exemplo, chorosos por muito tempo, naquela situação de um luto muito intenso, muito profundo, muito doído, muitas vezes até deixando de lado as tarefas do dia a dia, os cuidados com as pessoas que estão aqui encarnadas. Enfim, o que acontece com esse espírito lá no plano espiritual? Os espíritos nos recomendam, nesses casos, a dor da saudade é inexorável, mas que nós tenhamos a lembrança do ser amado com ternura, com lembrança, porque isso toca o espírito. Quando fazemos a saudade da presença que se foi do ser amado. Mas faz bem quando nós sentimos a saudade e o manifestamos pela oração, até pela lágrima. Mas quando nós nos revoltamos contra a divindade, tem até uma mensagem do Chico, ela diz que o garoto escrevendo para sua mãe, através das mãos de Chico, dizendo, mamãe, a sua revolta me atinge como dardos de fogo. Olha que coisa séria. Então, essa revolta prejudica o espírito e prejudica-se, porque a pessoa termina entrando num processo de depressão que pode prejudicar a sua saúde, somatizar e gerar dificuldade para o ser amado que está lá. Faz bem a ele a lembrança do ser querido, mas faz mal a ele quando se nos revoltamos. E o que devemos fazer para serenar essa dor? O que devemos fazer é, tanto quanto possível, procurar preencher a vida com atos de solidariedade. Por exemplo, eu me recordo de uma menina na escola que eu trabalhei na Bahia,
em que ela desencarnou, era uma menina muito querida na escola. A família ficou num drama terrível. Mas nas reuniões mediúnicas, através do médium mais experiente, ela diz: mamãe, ao invés de colocar velas no cemitério, pega o dinheiro, distribua pães para as crianças pobres em meu nome. Me fará bem e fará bem a senhora. Ocupe-se, inclusive mentalmente, pela oração. João Rabelo, muito obrigada pela sua entrevista. O programa de hoje está terminando. Se você...